Olá, boa noite! Bem, cá estamos nós desde há bocado, não é? Que giro! Vamos ver se vêm mais pessoas, mas eu vou iniciar de qualquer maneira, vocês já cá estão, portanto vou iniciar, também vou deixar aqui a gravação para depois poderem assistir. Então, estamos aqui para falar hoje sobre a relação com o corpo. E antes de mais, fico muito contente que vocês estejam aqui, e pronto, se calhar a aula também ajudou para que conseguíssemos ser um bocadinho mais pontuais. Mas pronto, de qualquer forma, o que nos traz aqui é a compreensão do corpo, que é um tema que nós hoje em dia já vemos explorado de diversas formas, porque já percebemos que existe uma relação muito forte entre o campo mental, o campo emocional, claro, também, os outros agentes, como a alimentação, como o estilo de vida. Portanto, aqui uma série de fatores, a qualidade dos alimentos, não é? A prática desportiva. Isto nós já tínhamos um bocadinho a noção de que influenciava e tinha um grande impacto no nosso organismo. Mas ainda assim, e que hoje estejamos já tão evoluídos a ponto de perceber que realmente o campo mental e o campo emocional tenham um grande impacto sobre o nosso corpo, a verdade é que quando surge um problema, uma patologia, quando existe uma desordem, um desequilíbrio no nosso corpo, nós ainda questionamos, não sabemos qual a razão, qual a causa mental ou emocional.
Isto acontece mesmo que a gente já esteja mesmo dentro da própria área e que a gente já consiga ter algum conhecimento sobre o tema, que é um tema que tem vindo a expandir imenso, também pelo facto da própria medicina, da própria ciência ter avançado nessa direção e ter feito essa relação, ter assumido essa importância, e através da metafísica, através do desenvolvimento espiritual que tem havido a um nível global do nosso planeta, isso permitiu com que a nossa consciência expandisse e percebesse como é importante olhar também para a nossa mente e para as nossas emoções. Porque se não o fizermos, o nosso corpo vai dar os sinais, ele vai nos comunicar. Então, essa é a base desta horinha e é sobre isso que nós vamos falar. E, entretanto, se vocês tiverem dúvidas, em vez de deixar um espaço para vocês colocarem as dúvidas no final, as dúvidas que vos forem surgindo, vocês podem ir já digitando, podem ir já colocando e depois, dentro do tempo, tudo aquilo que for possível e que esteja dentro da minha linha de conhecimento, eu vou então tentar responder. Vamos também ter aqui então um- um momento de prática também para, no fundo, para aprendermos, praticarmos um pouco esse escutar, esse sentir do corpo, uma vez que o convite é esse, o convite é escutar o nosso corpo e aprender a escutá-lo antes que ele tenha que gritar connosco. O desequilíbrio, a patologia, a dor, tudo o que a gente sente, nada é por acaso. Absolutamente nada é por acaso. Nós só não conhecemos a causa muitas vezes. Às vezes há coisas que são simples e que a gente chega logo lá. Ah, pronto, olha, comi, ah, comi aqueles corados de porco e agora estou com azia. Isso é fácil. Isso a gente, até aí, a gente conseguimos todos lá chegar, já conseguimos perceber essa relação. Portanto, há coisas que nós comemos e já percebemos diretamente o impacto. Mas há muitas coisas, né, sobretudo quando já são coisas que chegam até nós por efeito cumulativo, nós depois não compreendemos o porquê isto acontece, sobretudo a nível das doenças mais graves que o ser humano tem que enfrentar ou tem que lidar. Sendo que muitos autores dizem-nos e ensinam-nos, passam-nos a visão de que a doença não vem para nos destruir, ela vem para nos acordar. Ela vem para nos ajudar a despertar algo que está adormecido em nós, ou seja, a nossa dormência e a nossa ignorância em relação a algo muito interno, profundo e que nós não conseguimos ver. Muitas vezes podem ser dores, ressentimentos que nós colocamos debaixo do tapete, que enviamos para o nosso inconsciente. Nós fazemos isto muito por uma questão de proteção e fazemos isto desde pequeninos, por uma questão de proteção. Então, nós desenvolvemos determinado tipo de desequilíbrios e patologias consoante tudo aquilo que nós também vamos metendo para baixo do nosso tapete, que é o inconsciente. Se está debaixo do tapete, eu não vejo, por isso é que é inconsciente. E nós utilizamos esse mecanismo já desde a infância e continuamos muitas vezes a utilizá-lo ainda também na vida adulta. É um recurso, no fundo, uma forma de nos preservarmos também, porque às vezes há coisas tão impactantes e com uma carga emocional tão forte que nós ainda não conseguimos lidar com aquilo, ainda não sentimos uma estrutura forte o suficiente para lidar com determinadas questões. Então, a Clara diz aqui que, na sua opinião, a doença física vem do emocional. É um conjunto de fatores. Sim, na minha opinião, embora sim, eu concordo também com a Clara, acrescentaria só que é um conjunto de fatores. Então precisamos aqui para a doença se manifestar são necessárias haver certas circunstâncias. Tem que haver causas específicas, tem que haver vários fatores a contribuírem para que isso aconteça. Porquê? Porque o nosso organismo ele está programado para a autorregeneração automática.
Ele está programado, de certa forma, para a saúde. Ele está programado, ele tem uma inteligência natural e inconsciente, nós não precisamos de pensar sobre isso para ele se regenerar. Se fazemos um corte, nós não precisamos de pensar, não precisamos dizer às células, olha, agora vocês têm de se unir. Nós não temos de dizer às células o que é que elas têm que fazer. Elas sabem, elas têm essa inteligência natural. Portanto, a célula sabe o que tem que fazer para se regenerar. Ela sabe que tem que se ligar às outras, ela sabe tudo aquilo que ela tem que fazer. Nós não precisamos de dar esse comando ao corpo. Ele tem essa inteligência natural. Nós possuímos isso. Naturalmente, isso não é que vá propriamente decaindo com a idade, embora sim, claro, há um decaimento natural, porque a partir do momento em que a gente nasce, a gente já começa a morrer, porque tudo o que nasce morre. Então, a partir do momento em que a gente nasce, nós já, dia após dia, todo o nosso percurso é em direção à morte. Embora esta seja uma perspectiva um bocadinho dolorosa de assumir, e que às vezes podemos dizer, não, mas isso é muito negativo, isso é muito pessimista e tal. Isto é a realidade última das coisas. Neste momento é esta a realidade do ser humano. Agora, claro que enquanto cá estivermos, não é? Tentar perceber como é que nós podemos então ter esta experiência de vida humana com a mais qualidade possível e que a gente caminhe com leveza, com alegria, até o último dia que a gente cá esteja. Então, existem vários autores neste momento, vários livros no mercado já disponíveis, e vocês podem tomar nota de alguns destes nomes, de livros que nos ajudam a interpretar a causa direta, dos distúrbios do corpo físico. Temos, por exemplo, o livro, este eu gosto imenso, este é o que eu costumo usar de apoio no trabalho e que muitas vezes discuto utilizando esse livro, discuto com os pacientes as causas dos seus desequilíbrios. E é o livro é do português, do Luís Martins Simões. Chama-se O Teu Corpo Não Mente. O Corpo Não Mente, O Teu Corpo Não Mente, exato. E este livro é muito bom. Para mim é um dos melhores, é um dos que eu mais gosto. Depois temos este que eu tenho aqui em casa, que é A Causa Interior, do Martin Brofman. A Causa Interior, Psicologia dos Sintomas de A a Z. Este também é bastante interessante. Temos também os livros, o primeiro, Luís Martins Simões, O Teu Corpo Não Mente. Esse é o primeiro, que é, para mim também é o top, é o que eu mais gosto, é o que eu mais utilizo no meu trabalho. Depois estava aqui a apresentar o de Martin Brofman, A Causa Interior, Psicologia dos Sintomas de A a Z. Este, por acaso, tenho aqui em casa, mas uso mais o outro. Temos também os livros da Louise Hay. A Louise Hay, inclusive no Pode Curar a Sua Vida, tem também Louise Hay, livro Pode Curar a Sua Vida. Ela tem uma lista no final do livro com os vários possíveis desequilíbrios, a causa, e ela aponta uma afirmação de cura para cada uma das patologias. É muito interessante. E esse livro é maravilhoso. Eu recomendo esse livro a toda a gente. É maravilhoso, maravilhoso. Pode curar a sua vida, de Louise Hay. E há depois também uma outra autora também muito boa, também na mesma linha da Louise Hay, que é a Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, ela tem vários livros também nesta linha. Também é uma autora cujos livros, ela fala muito das feridas emocionais, das causas, portanto, também de... Agora, por acaso, não me recordo o nome do livro dela.
Portanto, tem aqui as 5 feridas, mas agora não aparece aqui eu escuto o seu corpo. Exatamente. Escuta o teu corpo. Em português é eu escuto o teu corpo. Ou o teu corpo diz ama-te, por exemplo, ela tem estes dois. Olha, este é novo. Mais idade, mais energia. Ai, que bom, olha, acho que devemos todas ler este. Mais idade, mais energia. Este não conheci, deve ser novo. Este deve ter sido lançado há menos tempo, penso eu. Mas sim, estes autores são alguns dos autores, mas há muitos mais. Mas estes são excelentes, bons autores que nos trazem aqui perspectivas. Pois é interessante até compará-los e também obter, beber um bocadinho de cada um deles, porque eles também dão informações diferentes, no fundo complementares. Mas no fundo eles trazem-nos a causa metafísica, muito na origem do campo mental e emocional. Ora, tudo acontece dentro da nossa mente. Já o hermetismo e o budismo ensinam-nos isto. Tudo acontece a partir da mente. É a mente que cria a nossa vida. Né? A metafísica ensina-nos isto. A mente é criadora do nosso mundo. A mente está constantemente a criar a nossa realidade. Inclusive agora, quem trabalha com PNL, quem trabalha com todas estas técnicas que exploram o poder da mente, no fundo é exatamente esta a base. A base é que é a nossa mente que molda a nossa realidade. No fundo é através dela e de todas as nossas ações, portanto, este agregado do que pensamos, o que sentimos e o que fazemos, cria o nosso karma. Ele define o nosso amanhã. Então, há autores que dizem uma frase muito interessante também, que é, para saber o nosso amanhã não precisamos de ir a um tarólogo, basta a gente olhar para aquilo que nós estamos a fazer hoje. E isso já vai apontar para o nosso futuro, já nos vai apontar como é que vai ser o nosso futuro. E, de certa maneira, está a criá-lo através da vibração, através do estado de espírito que nós alimentamos com mais força e frequência dentro de nós. Então, de certa forma, podemos dizer que sim, à semelhança daquilo que estava a ser dito aqui também, por uma de vós, as causas emocionais estão diretamente relacionadas com muitos dos desequilíbrios que nós temos. Mas a vida vai passando, as coisas vão acontecendo e nós sentimos que a vida escapa pelos dedos a um ritmo que nós não conseguimos controlar e às tantas as coisas manifestam-se e nós não conseguimos relacionar nem saber o porquê. Ora, nós podemos parar, podemos permitir-nos ouvir o nosso corpo, podemos sentir o nosso corpo. E o sentir o corpo, como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos sentir o corpo? Esvaziando a nossa mente. Porque se a nossa mente estiver cheia de pensamentos, se ela estiver abarrotada de pensamentos e de conceitos, nós acabamos por não ter espaço, visão, não ter capacidade de visão. Perdemos, diminui a nossa capacidade de visão para o interior, para aquilo que se está a passar aqui dentro. Deixamos-nos escutar, auto-abandonamos-nos, ficamos embrulhados como se fosse um tornado. Ficamos embrulhados nos pensamentos ininterruptos da mente. Portanto, uma forma de escutar o nosso corpo é silenciar a mente. Para quê? Para que é que eu vou silenciar a mente? Para sentir, para olhar para o que eu estou a sentir, para tomar consciência do que é que eu estou a sentir. E desta forma eu consigo perceber como é que está a minha vibração, eu consigo perceber, sentir o meu estado de espírito, sendo que é ele que define o meu amanhã, sendo que é ele que define o estado do meu corpo. Então, um corpo que vibra em alegria, um corpo que vibra em esperança, que vibra em fé, é um corpo que naturalmente consegue ter maior capacidade de resposta às intempéries, às ameaças externas. É um corpo que se consegue adaptar melhor às circunstâncias, às dificuldades e desafios.
Um corpo que consegue responder melhor aos problemas que a vida vai trazendo. E o que define a nossa permanência enquanto humanidade, enquanto ser humano, é a nossa capacidade de nos adaptarmos. A ciência aponta-nos para isto. E, igualmente, cada um de nós também, a nossa capacidade de resistência e de adaptação às dificuldades que vão surgindo na vida, a forma como nós vamos surfando na onda da vida, é a maneira como nós vamos então atingir a nossa longevidade ou permanecer aqui nesta vida. Se nós estivermos a apanhar uma onda, mas estivermos sempre a dar trambolhões na onda, nós estamos sempre a magoar-nos. Mas se a gente aprender a apanhar a onda e a surfar nela, então a coisa desliza e torna-se de facto mais leve. Então nós aprendermos a surfar nas ondas da vida para poder então chegar ao fim da onda sãs e salvos, sem nada, nenhum braço partido, inteiros, para nos afogarmos. Portanto, usar um bocadinho aqui este exemplo para nos inspirar a confiar no nosso sexto sentido, na nossa intuição, não é? E a silenciar mais a nossa mente. Vamos praticar agora um bocadinho isso. Vamos praticar essa escuta interna. Vou-vos dar aqui também um nome de uma cantora que nos ajuda a fazer isso. Ou seja, por acaso agora não vou colocar aqui o som, porque nem sempre ele se apresenta com grande qualidade aqui. Mas façam este exercício, por exemplo, hoje antes de se deitar, ou ao deitarem-se na vossa cama, e colocam a música dela. É uma autora cuja música ajuda-nos a tomar consciência, a sentir o nosso corpo. Ajuda-nos a sentir o nosso corpo. E desperta sensações no nosso corpo, ajuda-nos de facto a entrar em sintonia com ele. Ai que giro, olha, está praticamente aqui quase a turma toda de Chico, muito bom. Olha, devia ter mandado isto, era para a turma toda de Chico, não era para a comunidade. Então, não estou a brincar, hein? Deixem-me dar-vos então o nome. Espera aí, é um telemóvel, onde é que ela? É Cristina Serrato. Deixa eu ver como é que isto é o nome dela. Pronto, Cristina Serrato é. Vou escrever aqui o nome dela. Cristina Serrato e o álbum que eu estou a falar é o Soul Evolution. A música, não é? Mexe muito connosco. A música mexe com o nosso campo mental, com o nosso campo emocional, mexe com todas as nossas células, mexe com a nossa vibração, com a nossa frequência. Então, há músicas que nos ajudam a escutar o nosso corpo, nos ajudam a interiorizar, a olhar para dentro, a sentir. E as músicas da Cristina vão muito nesse sentido. Elas mexem muito connosco e ajudam-nos a ouvir o nosso corpo, as sensações do nosso corpo. E o que é que isto quer dizer? Traduzindo isto para português, isto ajuda-me a perceber se eu sinto o meu corpo preso, estagnado, inflexível, ou se eu sinto o meu corpo aberto, leve, a energia a fluir pelos ombros. Ai, desculpa, tenho que abrir a porta aqui. Então, é isto que nós queremos escutar, é isto que nós queremos perceber. E quando ele está pesado, e quando ele pesa, se ele estiver leve, a gente pode ficar a usufruir disso. Mas se nós sentirmos que ele está pesado, que ele está contraído, estagnado,
Então, de onde é que isto vem? E aí eu vou sentir quais são as zonas. Onde é que eu sinto dor? Onde é que eu sinto que está preso? Onde é que eu sinto que está pesado? E isso já me dá algumas pistas. Isso já me pode dar alguns indícios. E eu até poderia fazer aqui algumas leituras muito breves e até podem fazer, se quiser, perguntas. Se vocês quiserem, se houverem dúvidas que vocês tenham nesse sentido, escrevam, por exemplo, sinto dor nas costas, o que é que isto quer dizer? Há coisas muito básicas e simples que nós conseguimos perceber logo. Por exemplo, quando nos dói os ombros, sem causa aparente, não fizemos nenhum esforço, mas sentimos peso. Então, isso significa que, efetivamente, se nós sentimos peso, sentimos que está pesado, é porque nós andamos de facto a carregar algum peso. Até podemos estar simplesmente num sítio onde nós sentimos esse peso. Podemos sentir um ambiente pesado e podemos senti-lo também aqui nos nossos ombros. Podemos sentir o peso das nossas responsabilidades, das responsabilidades que nós carregamos, se nós tivermos trabalhos e empregos que puxem muito por nós, que nos exijam demasiado, nós podemos sentir esse peso nos ombros. Uma coisa muito comum que nós encontramos imenso em consultórios, problemas gástricos. Aliás, mesmo em Portugal, um dos medicamentos que mais se vende é justamente medicação para o estômago. É do que mais se vende em Portugal. Porquê? Ora, nós portugueses, uma das características que nós temos é a de engolir muitos sacos, de engolir muita coisa. O português não é muito aquele povo de falar, uh, de, de, de rebeldia, do reclamar alto. O português é um povo mais contido na generalidade. Ele reclama para dentro, ele remói para dentro. E isso gera problemas no estômago. Isto é muito generalista, atenção, claro, isto é sempre ver caso a caso. Mas efetivamente, quando nós temos problemas no estômago, descartando, claro, aquilo que nós tivemos a comer, se descartarmos essa parte, não é? Ok, até temos uma alimentação saudável, porque é que há problemas a nível do estômago? Efetivamente, porque pode haver muita informação mal digerida. Pode haver informação que esteja presa no meu estômago, coisas que eu não disse, coisas que eu engoli e que ficaram aqui retidas, coisas que eu não consigo evacuar. Para quem tem problemas de obstipação, a mesma situação. É informação presa, memórias. Normalmente o intestino está mais relacionado com as memórias que estão presas, memórias que não são soltas, memórias de infância. Pessoas que, por exemplo, tiveram infâncias muito dolorosas, não é? Podem, quer dizer, estamos aqui em gerações que quase todos nós tivemos infâncias dolorosas porque nós não nascemos na mesma época que a geração atual está a ser muito privilegiada nesse aspecto, porque, e está aqui a Sónia que trabalha com crianças, portanto ela poderá validar isto até melhor do que eu. Os cuidados que nós temos hoje com as crianças não é o mesmo cuidado que os nossos pais tinham connosco, não é os mesmos cuidados que se tinham anos atrás. Ou mesmo no tempo da minha filha, ela tem 18, já se começava a ter, mas agora há uma consciência muito forte de cuidado e de proteção para com as crianças. Não havia isto. Ouçam, em Coimbra existe um sítio que é o Convento de Santa Clara, que é inclusive onde está o corpo da Rainha Santa Isabel. Olha, é algo muito interessante para visitarem, né? Da nossa rainha, que é algo que a gente também devia, que a gente tem que dar atenção a estas coisas, né? A Rainha Santa Isabel, ela não foi classificada como santa não apenas só pelos feitos, não é? E aquilo que se sabe dela, mas porque o seu corpo, após a morte, se manteve conservado e mantém-se até hoje de forma natural. E de tempos a tempos, por exemplo, agora vai ser aberto em 2036. Em 2036, 10 em 10 anos, a autorização, acho que o bispo autoriza para que o corpo volte a ser exposto
A mão dela é exposta para a gente poder tocar e beijar, para a gente poder ver. E então, eles fazem isto 10 em 10 anos, mas o corpo ainda se mantém preservado, ainda está em preservação. E é possível vê-lo nestas épocas. Isto é só uma parte. Mas é nesse convento que se encontra uma roda, que era a roda onde eram deixadas as crianças, era, como é que se chamava? Era a roda dos. Agora não lembro o nome. Tinha um nome específico, mas era uma roda onde se colocavam as crianças que nasciam e que a gente não queria. E então colocavam-se lá naquela roda as crianças, os bebés, eram lá colocados. E fazia-se antigamente, eu lembro-me de imagens da antiguidade em que até se penduravam as crianças à porta para quem quisesse levar. Tinha-se o bebé, não se queria, metia-se à porta e pendurava-se para quem quisesse levar. Portanto, eram realidades muito diferentes das nossas. Hoje em dia, protege-se, preserva-se muito, respeita-se muito a criança. Mas antigamente não era assim, não é? Os nossos pais, avós, bisavós tiveram vidas muito duras. E é lógico que muitas das doenças que eles tiveram estão relacionadas com isso. Estas crianças, de hoje em dia, elas vão ter outro tipo de patologias completamente diferentes. Porque as patologias também vão mudando ao longo das gerações. Porquê? Porque as dinâmicas vão se alterando. As dinâmicas não são sempre iguais. Há 500 anos não havia, por exemplo, a palavra cancro, não é? Agora, nem havia o tipo de patologias que, lá está, houve uma evolução, não é? Conseguiu-se então evoluir, proteger o corpo, defender, criação de vacinas, mas vão-se continuar a produzir patologias, mas de outra natureza e de outros tipos. Nós nem sequer, nós desconhecemos, ainda não sabemos, elas vão ter que se manifestar para a gente saber. Porque tudo se vai adaptando ao seu tempo e as coisas vão se manifestando mediante o seu tempo. Então, as patologias daqui a 1000 anos vão ter patologias completamente diferentes das nossas. E, naturalmente, vão estar ligadas ao desenvolvimento, por exemplo, da tecnologia, se calhar. Consequências do uso da tecnologia, por exemplo, abusivo ou excessivo, não é? Por exemplo, poderão, isto sou eu a especular, mas com uma grande probabilidade de acerto, poderão se desenvolver muito mais patologias a nível visual, de tanto que se utiliza os ecrãs agora. Não sabemos o que é que virá por aí. Mas o que temos na atualidade e o que precisamos de saber é isto, é olhar para nós e perceber o que é que se está a passar aqui dentro. Nós precisamos de perceber o que é que se está a passar dentro de nós, porque nós, por defeito, e sobretudo aqui muito até na cultura portuguesa, nós temos tendência para meter debaixo do tapete. A gente não quer olhar, a gente prefere ignorar, mas o corpo ele vai revelar tudo. Ele vai revelar tudo. Quanto maior for a minha capacidade de escutar, de ir ouvindo, acolhendo, adaptando, mais eu consigo levar a coisa de uma forma mais ligeira. A roda dos expostos ou dos enjeitados. Era um dos nomes, sim, por acaso lá eles disseram outro nome. Mas, mas também é assim, também é esse, sim, sim, sim. Portanto, e eu estava a dar este exemplo, não é? Dos antepassados e tudo mais, porque desenvolveu-se muito tipo de cancro de estômago, cancro de intestino, etc., por exemplo, não é? O cancro da mama que se vem desenvolvendo nas mulheres tem muito a ver também com as repressões femininas, portanto, e várias causas, não só repressões femininas, há muitas, muitas causas aqui envolvidas. E nós há bocado até falámos isso também, na questão do óleo da Anagra, mas efetivamente, aqui, se nos queremos manter saudáveis, para além dos aspectos básicos e essenciais que nós já sabemos, que é o desporto, prática desportiva, claro, que é para manter. Qual é o objetivo do desporto? É manter a circulação, é estimular a circulação do organismo, os canais de. Portanto, estimular a vida continuamente no nosso corpo. E Einstein dizia uma coisa muito bonita. Ele dizia:
que a vida é como andar de bicicleta. Para nos mantermos em equilíbrio, temos que estar sempre em movimento. Para manter o equilíbrio, temos que estar sempre em movimento. Ele dizia isto. Aí é muito verdade. No campo físico, sobretudo a nível do campo físico, na vida, temos que nos manter em movimento. E nós temos essa tendência a querer, não, deixa-me estar aqui, a puxar mais à estagnação, a ficar mais aqui. Ok, há momentos em que isso é necessário, mas a vida pede movimento. Não há hipótese, a gente vai ter que se mover. Vamos praticar então esta escuta agora, porque esse é o grande objetivo, é nós acolhermos, sentirmos e aprendermos, sim, desenvolvermos, praticarmos este sentido de escuta interna. Ok, então vou-vos pedir então que se coloquem confortáveis. Tentem endireitar a vossa coluna, relaxar os ombros, o peito e a barriga. E vamos voltar toda a nossa atenção para o nosso corpo. Mesmo que surjam pensamentos, a gente não vai atrás deles. Mantemos esse olhar interno, olhamos para o interior do corpo. E fazemos como uma espécie de scanner por todo o nosso corpo, a partir do alto da cabeça, e percorremos todo o corpo como se estivéssemos a inspecionar e apenas sentimos. É só sentir. Como é que eu sinto a cabeça? Como é que eu sinto o pescoço? Como é que eu sinto os meus braços? Como é que eu sinto o peito? Como é que eu sinto a barriga? Como é que eu sinto as pernas, os joelhos? Como é que eu sinto os pés? Como é que eu sinto as costas? E agora vamos colocar uma mão no peito, outra mão na barriga. E vamos simplesmente agradecer ao nosso corpo. Obrigado, querido corpo. Obrigado, querido corpo. Obrigado por funcionares tão bem, mesmo perante todas as adversidades, todos os ataques. Obrigada por funcionares corretamente, ordenadamente. E agora vamos imaginar, pensar, visualizar, acreditar numa luz verde no centro do peito,
Imaginamos essa luz a expandir a partir do centro do nosso peito. Se vocês sentirem que faz mais sentido outra cor, não há problema, também pode ser, está tudo certo. Pode ser outra cor. Mas sentimos como se fosse um diamante a brilhar, a irradiar raios de luz, fosse uma pedra brilhante, irradiando alegria, fé, coragem, força. E estes sentimentos, estas emoções, nutrem o nosso corpo, alimentam as nossas células. Ai, bem, vamos agora voltar aqui e vamos, se puderem, então partilhar o que é que sentiram. Podem escrever no chat o que é que sentiram, ou seja, qual foi onde é que sentiram desconforto, o que é que conseguiram sentir, captar do vosso corpo. Sentiram desconforto, ou também podem ter sentido o contrário, podem ter sentido expansão, também podem ter tido sensações muito boas, o que é um ótimo sinal. Mas podem escrever quais foram as sensações, as tomadas de consciência que tiveram ao escutar o vosso corpo este bocadinho, ao olhar para o vosso corpo, para o interior do corpo. Ok. Realmente tenho dores de coluna, braços e ombros, mas nesta prática senti leveza. Ok. Bom, então significa que a prática em si cumpriu logo o seu propósito. Foi logo dois em um, autodiagnóstico e tratamento, o que é muito bom. Porquê que isto pode acontecer? Porque estamos a levar a energia para lá. Né? Estamos como nós estamos a passar o scan, estamos a sentir o corpo, mas ao sentir o corpo, nós estamos a levar a energia para lá. O facto de estarmos a sentir bem, o facto de sentirmos esta leveza neste momento é porque estamos a pôr energia lá, estamos a pôr a nossa atenção. E muito interessante, porque se nós fizermos isto, se nós tivermos este hábito, e eu acho que isto é um hábito também interessante de nós praticarmos, por exemplo, estarmos na cama à noite, simplesmente fecharmos os olhos e agradecer ao corpo. Obrigada, corpo, obrigada pela saúde, querido corpo. Se nós reconhecermos a saúde do nosso corpo, se nós reconhecermos o trabalho que ele faz, nós estamos a enviar energia, estamos a dar suporte, estamos a dar atenção, estamos a dar acolhimento. Portanto, isto a um nível energético e espiritual tem um significado, um impacto muito forte. E o tocar o corpo ao mesmo tempo que estamos a ter este tipo de pensamentos é importante, porque estamos a ativar.
o campo sinestésico também, portanto, a informação é processada energeticamente, neurologicamente, e produz um karma muito positivo. Portanto, tocar, abraçar-me e dizer eu acolho-me é um exercício que eu também adoro, já pratiquei com algumas de vós. Eu acolho-me, eu aceito-me, eu aprovo-me, abraçando-me a mim mesma. Isto é dar suporte ao corpo. O corpo sente-se acolhido, o corpo sente-se amado. Nós não temos, não crescemos com estes hábitos. Eu acho que as crianças de hoje em dia, sim, que eu acho que elas já têm mais estas noções, já trabalham mais estes campos. Do abraço, do acolhimento, pelo menos parece. Mas a maior parte de nós veio de gerações em que não se trabalhava nada disso. Há uma carência de afeto, de respeito, de conexão com o corpo. Portanto, se temos dores, pomos lá a nossa energia, até porque através da meditação a gente consegue anestesiar a dor. Nós conseguimos cancelar a nossa dor através da meditação. Neste momento, o meu pé continua a desafiar-me. Quando estou tranquila, consigo senti-lo. Portanto, o pé desafiar, acredito que seja desconforto, ou dor, ou bloqueio, mas lá está. Esta técnica que nós fizemos agora, ou simplesmente fazer a técnica do scan, passar a atenção pelo corpo, e às vezes até podemos imaginar, mesmo como se estivéssemos assim, tipo uma máquina, uma energia a passar pelo corpo todo, um feixe de luz também, esse tipo de visualizações, também ativa no campo energético, no campo espiritual, ativa funções de cura, ativa agentes de cura. Portanto, o que é que eu sugiro aqui? Dependendo das circunstâncias, talvez até aconselharia um escaldapés também. Normalmente, a nível de pés, dependendo da situação, se não houver fraturas fortes, etc., dependendo da situação, muitas vezes aconselho escaldapés para recuperação. E em termos de meditação, nós podemos levar a energia para essa zona e podemos visualizar luzes, podemos ativar também a energia através da luz, onde luz verde, por exemplo, nessa zona, ou luz verde ou luz branca, nessa zona que está a ser mais desafiante. Mas muitas vezes só o facto de nós estarmos a pensar na zona e a levar a energia para lá, em certas circunstâncias, só isso ajuda e alivia. Eu lembro-me quando eu estava, vou dar alguns exemplos aqui particulares, por exemplo, uma vez quando fui arrancar os dentes do vidro, quatro, e arranquei os quatro dentes do vidro. E às vezes há pessoas que é um terror para arrancar um. Não, mas eu por acaso decidi logo libertar os quatro. Foi muito interessante porque eu na altura eu perguntei ao médico se ele já tinha feito alguma extração sem anestesia. Ele olhou para mim e disse: Chega, eu sou maluco. E de repente ele olha para mim e percebe que eu estava com essa ideia. E, e depois ele disse assim: Você não está a pensar em fazer isso. E eu: a gente até podia tentar. Um, e então ele era um médico ainda muito jovem. E então a postura dele foi muito engraçada, porque ele até compactuou. Ele disse: Vamos lá tentar. Mas ele, vamos lá tentar, ele pensou assim: bem, quando eu te começar a arrancar o dente, vais pedir a anestesia logo. O que é que aconteceu? Ele começou a fazer a extração e à medida que ele ia fazendo a extração, eu propus-me, não é, entrar mesmo em meditação. E o que é que eu estava a mentalizar? Eu estava focada nos dentes, estava focada no dente que ele estava a tirar e mentalmente eu estava a relaxar o corpo todo, a relaxar aquela zona da boca, ou seja, relaxar, 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 e simultaneamente eu ia mentalizando: podes ir, eu liberto, podes ir. E eu lá ia eu mentalizando aquilo. E ele começa a tirar o dente. Ele fica assustado e ele olha para mim e diz:
Porque ele foi testando. Então, não está a sentir nada? E eu, não, pode continuar. Depois ele vai buscar outro instrumento. Então, não está a sentir nada? Não, pode continuar. Vai buscar outro. Você não está a sentir nada. E eu já estava a sentir o dente a sair. Ou seja, eu tinha a consciência, eu sentia o dente a sair, mas sem dor. Porque não havia resistência do corpo. E então o dente começou a soltar-se e já era a raiz, já sentíamos a raiz a prendê-lo. Naturalmente, talvez me fosse doer mais para a frente, não sei, mas até aquele momento eu não sentia dor. E ele ficou perturbado com aquilo. Ele ficou mesmo perturbado. Ele disse: Não, não é possível, é impossível. Como é que você não está a sentir dor? Eu não vou avançar mais com isto, nem pensar, vou ter que lhe dar anestesia. Não, comigo você não vai fazer isto e tal, e não sei o quê. Ele ficou um bocadinho perturbado. Eu não fiquei perturbada porque estava concentrada naquilo que estava a fazer. Eu não sei se li algum livro na altura, não sei o que é que foi. Eu tinha uma inspiração de um livro muito, muito interessante, que gosto muito, que eu também já falei, que é o livro do Dr. Barahona de Lemos, que é este livro é de um. Eu já falei também algumas vezes, portanto, talvez me vá repetir aqui, mas é um médico ortopedista do Hospital de São José. Ele escreveu um livro interessantíssimo onde ele conta uma história semelhante de um doente que ele operou, fez uma operação a um fémur partido e ele operou sem anestesia. E o doente apenas auto-anestesiou-se através da meditação e ele fez a operação. E esse doente mudou a vida deste médico, que a partir daí esse médico ficou tão tocado com aquilo, ele ficou tão intrigado que ele começou uma jornada, uma investigação espiritual. E então deu origem a esse livro que se chama O Príncipe da Luz, onde ele é muito interessante esse livro, porque explora várias religiões e ele conta essa história, uma história muito bonita. E esse paciente era um grande meditador, uma pessoa que praticava muita meditação. E então, e é engraçado que há pouco tempo veio um paciente, atendi um paciente já muito antigo, o Dr. Pedro Barahona de Lemos, também já não pratica, já tem mais de 80 anos. E, e então foi muito interessante porque há pouco tempo atendi um senhor, um paciente, que era enfermeiro assistente do doutor Pedro Barahona de Lemos. Foi muito interessante, também já com muita idade, também já com 70 e tal, quase 80 anos também, este senhor, este paciente, e que tinha sido então enfermeiro assistente do doutor, deste médico que escreveu este livro. Muito interessante, as coincidências, não é? As coincidências. E então, porque é que eu estou a trazer esta história? Porque realmente nós temos, a nossa mente tem um grande impacto no nosso corpo, só que nós desconhecemos e não exploramos isso, que é assustador. É tão assustador que o meu médico dentista ficou perplexo, coitado, ele ficou assustado, ele ficou perturbado. Conclusão, ele deu uma anestesia, sabem o que é que me aconteceu? Fiquei com um grande abscesso da anestesia que ele me deu, fiquei com dores da anestesia, não pela extração do dente. E eu tive a plena certeza, se eu não tivesse levado a anestesia, eu não tinha ficado com aquilo. Porque eu fiquei com o abscesso, foi na zona da anestesia mesmo. E eu sabia no meu interior que não teria ficado se eu não tivesse levado a anestesia. Mas pronto, foi como tinha que ser e para mim também foi o suficiente. E se calhar, olha, talvez até depois pudesse alguma coisa correr mal. Portanto, a vida é muito sábia. Portanto, é como tinha que ser. Mas foi um grande aprendizado para todos. E permite-me hoje, por exemplo, estar aqui a contar-vos esta história e a dizer-lhes que realmente epá, o nosso corpo é fantástico e a nossa mente também. Só que nós não fazemos usufruto disso. Nós não aplicamos aquilo que Jesus disse. Jesus disse: Vós sois deuses. E nós não aplicamos isso. Acho que fazemos mais ao contrário. Acho que damos mais liberdade aos nossos demónios do que aos nossos deuses. Mas pronto. Estamos todos a aprender e estamos todos no mesmo barco e estamos todos a aprender. Levem este exercício de escuta convosco, levem energia para o vosso corpo. À noite é uma excelente altura para fazer isto. Eu gosto de fazer isto de manhã. Gosto muito de fazer isto de manhã. Gosto de fazer à noite quando normalmente, pronto,
caio na cama e vou tentar fazer, mas quando dei conta já passei para lá de Bagdá. Então, normalmente isto funciona melhor para mim de manhã, mas para muitas pessoas até ajuda, para quem tiver dificuldade em adormecer, acho que até é um exercício complementar e que vai ajudar nesse sentido. E pronto, minhas queridas, tem alguma questão, alguma questão? Eu também poderia já agora aproveitar aqui e fazer então só uma breve leitura, muito breve, mas, por exemplo, aqui a questão do pé, não é? Bloqueios a nível do pé. Pode dar-nos indícios em termos metafísicos, na leitura metafísica, nós poderíamos dizer que, havendo um bloqueio no pé, significa que há alguma ou dificuldade, algo que está a impedir de andar, alguma coisa que está a impedir de caminhar, alguma coisa na vida. Pode ser um bloqueio externo, pode ser um bloqueio interno, mas metafísica, em termos de metafísica, a leitura que nós fazemos é esta. Portanto, algo, de facto, pode estar a impedir de andar na vida, de progredir, de caminhar. Depois, relativamente aqui às dores de coluna, braços e ombros. Portanto, a coluna está muito relacionada com suporte e depois também depende um bocadinho da área da coluna. Por exemplo, a lombar está um bocadinho, está mais ligada aqui à questão financeira. Normalmente, em termos de metafísica, relaciona-se com a questão financeira. Mas de dorsal para cima, apanhando os ombros e os braços, já tem a ver com aquilo que eu carrego. A nível de braços e ombros, significa que eu posso estar a fazer muita coisa ao mesmo tempo. Significa que eu posso ter, lá está, estão a ver aquela imagem, há uma imagem interessante daqueles deuses hindus e dentro do budismo têm vários braços. A simbologia desses deuses é de que eles de facto conseguem ajudar de infinitas formas. Conseguem ajudar muito, por isso é que eles têm braços, esses braços todos têm essa simbologia, a capacidade de ajudar sem limites. Só que nós somos humanos. E o que é que acontece? Nós não temos aqueles braços todos ainda. Então, se temos muitas atividades, não é? E muita coisa e muitos a fazer e tal, então, efetivamente, nós podemos começar a sentir alguma debilidade, a nível dos braços e dos ombros. Esta é uma das explicações metafísicas. Mas nós não podemos ser fundamentalistas. Eu comecei a sentir sintomas a nível dos braços por causa da equitação, não é? Da minha luta com o cavalo. Portanto, que na realidade está relacionado com os meus medos e as minhas resistências. Mas, portanto, as coisas não são assim tão lineares, mas de uma forma geral, podemos fazer esta leitura muito geral sem nos agarrarmos e apegarmos muito a isto. Porque toda a leitura deve servir como ponto de orientação e não como ponto de apoio para ficarmos agarrados. E agora sim terminamos então este momento maravilhoso, que é sempre uma delícia, adoro estes bocadinhos. E espero que tenha sido útil para vocês, que vos tenha trazido clareza, inspiração. Levam aqui então pelo menos uma prática de escuta do corpo, uma coisa tão simples, tão simples, tão simples, tão simples, não é? Tão simples. Portanto, vamos tentar praticar, vamos tentar fazer, vamos tentar aplicar, tá bem? Uma boa noite a todas. Qualquer dúvida, alguma coisa que vocês às vezes, pronto, não queiram expor e e queiram mais privacidade e se quiserem podem mandar também mensagem privada, tá bem? Estejam à vontade, tá bem? Alguma questão mais privada que vocês queiram colocar, podem enviar por mensagem, tá bem? Então vá. Muito obrigada. Ai, ainda bem que fizemos 5 convosco, assim vocês enviaram todas. Muito bom. Então vá. Obrigada, então. Uma boa noite, boa semana.